Ai, eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto. Você provavelmente já deve ter lido isso de algum adolescente mongoloide sem senso crítico que simplesmente ficava exaltando o Felipe Neto por soltar algum jargão populista qualquer. Pois é, no meu caso, essa frase poderia simplesmente ser uma grande ironia, assim como o título desse vídeo. Mas acreditem se quiser, senhoras e senhores, não é ironia não é sarcasmo, eu tô falando sério. Dessa vez, nós precisamos mesmo concordar com o Felipe Neto. Eu acabei me deparando com um vídeo dele que eu não conhecia, mas que claramente mostra alguns dos pensamentos verdadeiros desse cara que acabou se transformando numa caricatura dele próprio. O que, aliás, é muito irônico, visto que ele utiliza com frequência o argumento de que o Felipe Neto antigo é que era um personagem. Pois bem, vamos dar uma olhada mais de perto nos pensamentos desse personagem, escrito e interpretado pelo Felipe Neto. A situação da educação é de calamidade pública. Os professores estão desesperados, o que é muito engraçado, porque foram muitos professores por aí, né, professores? Não quero criticar a classe como um todo, mas é impressionante como tem professor com a visão errada do que é a porra do PT. E disseminaram em faculdades e faculdades e faculdades a ideia de que o PT era socialismo, de que o PT era igualdade social. Olha só que curioso, nesse pequeno trecho de vídeo, o Felipe Neto basicamente reconhece que sim, existe uma doutrinação pesada nas faculdades brasileiras. De onde será que ele tirou essa opinião? Será que isso era teoria da conspiração? Naquela época conseguiram fazer uma lavagem cerebral nele, mas então ele se libertou disso e só então ele viu a verdade? Que não existe essa doutrinação que ele tinha visto, presenciado anteriormente. Isso é muito curioso, né? Eu vou querer trazer muito o ponto do que é uma mudança de opinião de fato. Porque isso é uma das coisas que muito se fala a respeito do Felipe Neto. Ora, ele pode mudar de opinião, né? Passaram-se anos desde que ele gravou determinado vídeo, então ele pode realmente ter mudado a forma de ver as coisas. E sim, ele pode, em muitos casos, provavelmente, ele só mudou de opinião mesmo. Agora, em alguns pontos fica muito difícil de acreditar nesse discurso, porque não é uma mera questão de mudar de opinião, sabe? Não é simplesmente, sei lá, você gostava de uma banda e depois você passou a gostar de outra, porque seu gosto mudou à medida que você amadureceu. Ou de repente até gênero musical, você gostava de um, depois passou a gostar de outro. Ou então, não sei, você adorava camisetas azuis, só vestia camisa azul e aí depois você passou a gostar mais de camisa preta e depois você passou a gostar mais de camisa amarela, o que é bem estranho, mas enfim. Às vezes o nosso gosto vai mudando. E opiniões também. De repente a gente tem uma opinião por ignorância, por desconhecer alguma coisa, e no momento que a gente passa a conhecer de fato sobre um tema, sobre um assunto, a gente muda a nossa opinião sobre ele. O problema é que com o Felipe Neto, na maioria das vezes, não é assim. O que acontece é que ele precisa desaprender alguma coisa que ele já sabia, ou então tornar-se ignorante sobre um assunto que ele já, não vou dizer dominava, mas que ele tinha alguma propriedade sobre. E vamos usar como exemplo isso que a gente acabou de ver. O Felipe Neto mudou a opinião dele sobre a doutrinação nas faculdades, mas de que forma exatamente isso poderia ter acontecido? Antes ele sabia que sim, havia muita doutrinação nas faculdades, ele sabia que os professores ficavam ensinando o petismo para os alunos, que ficavam inclusive deturpando o que era o PT para as pessoas. Ele tinha essa noção, ele teve acesso a essa informação, a esse conhecimento. E que novo conhecimento poderia ter vindo para substituir esse que ele tinha antes? Alguém provou para ele, mostrou para ele que não tem doutrinação nas faculdades? Como que isso poderia ser possível? Tudo que ele tinha visto antes, que poderia ter servido ali para embasar essa opinião dele sobre os professores que doutrinam seus alunos, né, levando eles para o lado mais esquerdista da coisa, tudo isso era simplesmente mentira, era ilusão, era realmente só uma grande teoria da conspiração? Eu fico no mínimo muito curioso para saber qual foi a trajetória do Felipe Neto para chegar de um ponto até o outro. Mas enfim, vamos escutar ele mais um pouquinho, porque como vocês viram até aqui, poxa, a gente tem mesmo que concordar com o Felipe Neto, porque de fato é isso. Certamente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo e frequentam faculdades, principalmente os que são alunos de humanas aí, constataram na prática que sim, o que o Felipe Neto está falando é muito real. E será que ele tem mais verdades para nos trazer nesse vídeo? Vamos lá. A prova de que a educação no Brasil é uma merda é ver professor falando esse tipo de imbecilidade. Imbecilidade! Medida populista não é socialismo. Medida populista não visa igualdade social. Medida populista visa voto! Voto! É muito fácil você colocar a porra do miserável com mais condição mandando a
classe média pagar a conta! Ok, nesse trecho eu preciso discordar pelo menos um pouco do Felipe Neto. Não completamente, porque quando ele fala que medida populista visa voto, ele tá coberto de razão. É isso mesmo. Eu só vou discordar quando ele fala que isso não é socialismo, porque meio que é sim. O socialismo visa voto através de medidas populistas, é basicamente isso. E também é basicamente o que ele tá falando ali depois, você tenta subir um pouco o nível da miséria pra cima, jogando a classe média toda pra baixo e ferrando ali, com o que ele vai dizer um pouco mais pra frente, ferrando com o microempreendedor, ferrando com quem tem aí algum poder aquisitivo pra conseguir tocar a sua vida, o seu negócio, mas que tá muito longe de ser rico. E o socialismo vai ser basicamente isso mesmo, cara. Vai só empurrar todo mundo pra baixo, né? Vai igualar as coisas pra baixo. Quem é miserável vai subir um pouquinho, mas basicamente todo o resto vai ser empurrado e esmagado pro nível mais baixo possível, em troca de algumas migalhas, em troca do famoso populismo que serve apenas para conseguir os votos. O Felipe Neto sabia disso, ele tinha essa noção. E vejam só como isso é irônico. Mais uma vez a gente entra na questão do que é mudar de opinião. Como é que antes o Felipe Neto sabia, ele tinha noção de que as medidas populistas visavam o voto e de repente ele desaprendeu isso? Ele mudou de opinião sobre isso. Teve alguma coisa que mostrou pra ele que não, medida populista visa sim o bem-estar social, principalmente dos mais pobres. Não é por causa de voto, não é pra buscar uma manutenção de poder, não. Qual foi o conhecimento que ele teve acesso pra ter essa brilhante mudança de opinião? E aqui eu gostaria de trazer até o Lula. Eu já mostrei esse vídeo em alguns outros pontos, mas existe um vídeo do Lula bem antigo, enquanto ele ainda estava, se candidatando a eleições, muito antes dele se eleger, onde o próprio Lula criticava essas medidas populistas e ele criticava um sistema muito parecido com o do Bolsa Família, onde o Lula falava que uma grande parcela da população brasileira votava pelo estômago, não tinha voto ideológico. Eles votavam simplesmente em quem davam alguma esmola para eles, Quem colocava umas migalhas de pão no prato deles, eles iam lá e votavam porque isso era melhor do que nada. E lamentavelmente você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Então, assim, o Lula sabia disso. O Lula falou isso claramente, com todas as letras. Vocês acham que ele mudou de opinião? Ou vocês acham que ele já entendia que essa era a forma de conseguir votos, de se manter no poder, então ele implementou exatamente o que ele sabia que iria funcionar? O que é mais fácil de acreditar? Que o Lula mudou todos os conceitos dele sobre os serviços sociais? Ele mudou totalmente de opinião sobre o Bolsa Família? Ou simplesmente, desde lá atrás, ele já sabia que o Bolsa Família era simplesmente uma garantia de votos fáceis, votos de uma população que se manteria sempre no limiar da linha da miséria, que não teria muita perspectiva de subir de patamar e dessa forma deixar de depender do papai Estado, né? Ou seja, deixar de depender do PT, ao mesmo tempo em que não ficaria miserável o suficiente para deixar de confiar neles. Vocês acham que isso é mudar de opinião ou vocês acham que isso é se vender descaradamente? Ou vocês acham que isso é canalice, cara de pau na sua mais pura essência? Se eu fico falando pra vocês aqui nesse canal que fazer sucesso cantando funk, cantando sertanejo universitário e esquerdando pra caramba principalmente é a coisa mais fácil do mundo, e daqui a uns 2 ou 3 anos eu começo a fazer muito sucesso cantando funk, sertanejo com letras absolutamente populistas, demagogas, ou enfim, simplesmente cantando putaria desenfreada como é o funk mesmo, vocês acham que eu teria feito isso porque eu mudei de opinião? Porque eu revi os meus conceitos? Ou será que eu simplesmente decidi que dane-se os meus princípios, os meus valores, eu vou me vender porque eu sei que é isso que precisa ser feito pra fazer sucesso e eu vou fazer, porque o que eu quero é sucesso, é poder e só. Sejam sinceros, o que vocês acham mais provável? Será que de repente tudo que eu entendo por música, todos os meus gostos, meus valores, meus princípios, tudo que eu estudei, eu vou simplesmente assim, desaprender, jogar tudo aquilo pro ralo pra começar a escrever sobre descer a bunda até o chão, cantando completamente desafinado, e aí subitamente eu vou começar a fazer muito sucesso porque eu aprendi alguma coisa nova? Não, eu não aprendi nada de novo, eu sempre soube disso. Eu apenas não fazia por uma questão de princípios. Tem um outro exemplo maravilhoso disso que eu tô falando, que é o próprio irmão do Felipe Neto. Quando ele começou no YouTube,
ele criticava essa galera que fazia vídeos para crianças, que usava as crianças para ganhar um monte de dinheiro, para ganhar muito mais dinheiro do que os pais das crianças jamais iriam ganhar, e explorar elas de todas as formas possíveis, e fazer um monte de críticas sobre isso. Quando você assiste um vídeo desse, qual é o correto a se fazer? É assistir 40 segundos do vídeo, imediatamente fechar o vídeo e falar: puta que pariu, perdi meu tempo vendo essa porra. Tudo isso vai durar por muito tempo ainda, infelizmente. Sabe por quê? As crianças são burras. Elas gostam desse tipo de merda. E quando essa fase passar, toda essa geração de youtuber já vai estar com o cu cheio de dinheiro. Enquanto os pais de vocês se fodem, se matam de trabalhar para ganhar a merda do salário que eles ganham, tem youtuber ganhando 200 mil reais por mês. Vocês têm noção do que é isso? E seus pais têm noção do que é isso? Foda-se, cansei! Geração lixo do caralho! Vocês acham mesmo que ele mudou de opinião? Não, ele pensou: não, cara, quer saber? Na verdade, essas pessoas que fazem vídeos pra crianças, são pessoas incríveis e maravilhosas que estão levando felicidade pras crianças, pros lares, pras famílias. É isso mesmo. Não é só por causa do dinheiro. Vocês acham mesmo? Ou será que ele sabia tão bem que aquela era a fórmula para ficar milionário, tanto que ele disse isso várias e várias vezes, e aí ele simplesmente decidiu deixar de ser o cara que vai apontar isso para ser o que ele estava criticando, porque aquilo é o que dá mais dinheiro e dane-se. Ele não tá nem aí pros valores dele, porque ele acredita, ele só quer a merda do dinheiro, a merda da fama, a merda do sucesso, exatamente como o seu irmão. Vocês me desculpem, mas isso não é mudar de opinião. Isso não é mudar de opinião, nunca vai ser. Isso é simplesmente se vender. A pessoa falou que ela sabia o que era preciso ser feito para ganhar dinheiro e para fazer sucesso. Ela deixava claro isso, ela criticava isso, ela falava como as pessoas que faziam isso eram baixas, eram sujas, eram pequenas. E aí depois de um tempo ela foi lá e fez o quê? A mesma coisa. Ela não mudou de opinião, ela só se vendeu. Se transformou em uma coisa que ela não é para ganhar dinheiro e sucesso. Foi isso que o Lucas Neto fez, foi isso que o Felipe Neto fez, foi isso que o Lula fez para manter o seu projeto de poder. Porque vamos lá, vocês precisam concordar que no mínimo é muito esquisito quando a pessoa tava lá embaixo não, né? O Felipe Neto até tinha alguma relevância, mas já tinha perdido a relevância dele há muito tempo. E claramente ele sempre teve uma sede por dinheiro e por fama e por sucesso muito grande, né? Talvez só não maior do que o próprio ego dele. Mas enfim, quando essas pessoas estavam lá, um degrau abaixo de quem realmente estava fazendo sucesso no seu meio, seja na política ou no YouTube, eles estavam criticando as pessoas que estavam em cima deles. Eles estavam apontando os erros e as falhas e mostrando: olha só, esses caras estão fazendo isso aqui para ficar rico, famoso, para ter poder, e vocês não estão nem percebendo, vocês não estão nem ligando. Esses políticos aí estão só entregando migalhas para a população para manter o seu projeto de poder, e vocês continuam caindo na mesma coisa. E aí quando a pessoa que estava tecendo essa crítica assume o poder, ela faz o quê? Exatamente o que ela estava criticando quando ela estava tentando conquistar o poder. Será que foi porque quando ela conquistou o poder ela reviu todos os conceitos, ou será que quando ela esteve lá ela simplesmente viu: eu vou fazer agora o que eu preciso fazer para continuar aqui e não sair mais, que foi o que todos os outros fizeram lá atrás e que eu tanto criticava, porque eu sabia que aquilo era imoral, indecente e errado, e que a pessoa não estava nem aí para a população, ela simplesmente queria o seu maldito poder. E o mesmo para os irmãos Neto, que criticavam quem estava lá em cima, quem fazia conteúdo teen, quem fazia conteúdo bobo, sem profundidade, quem estava simplesmente utilizando o público para enriquecer, para sugar todo o último centavo que eles conseguissem, explorando sem o menor pudor crianças inocentes mesmo, que são manipuláveis e que sequer possuem seu próprio poder aquisitivo para gastar o seu dinheiro, né? Elas simplesmente vão lá e gastam o dinheiro dos pais delas, que mal sabem o que realmente elas estão consumindo e fazendo. Eles sabiam disso, sempre souberam, criticavam isso quando não eram eles que estavam aproveitando essa parada, mas de repente eles simplesmente mudaram, se tornaram tudo que eles tanto criticavam, e assim eles fizeram sucesso, que era exatamente o que eles diziam que acontecia. Não, meus caros, isso não é mudar de opinião, porque eles já tinham essa opinião, eles já sabiam que era assim que funcionava. Eles simplesmente jogaram seus valores e seus princípios no lixo porque eles preferiram a fama e o dinheiro. É simples assim. Se você pegar os vídeos antigos do Felipe Neto, você percebe que ele realmente acredita naquilo. É muito diferente do que ele faz hoje, que você consegue ver que é raso, é pueril, é superficial e que tem ali apenas um monte de demagogia, porque ele decidiu abraçar o caminho mais fácil, o público mais fácil. Ele simplesmente
simplesmente queria ser aceito como uma pessoa boa, o que ele não era muito lá no começo, porque ele criticava os outros, né? E isso se reflete também na opinião política do Felipe Neto. Ele sabe que a doutrinação existe, ele sabe como é errado, ele sabe que os políticos e os partidos de esquerda apenas apresentam pautas populistas para comprar votos e para construir um projeto de manutenção de poder. Ele sabe disso, ele simplesmente deixou de se importar, porque dessa forma ele consegue fama, dinheiro e seguidores da forma mais fácil que existe. Mas enfim, vamos continuar dando uma olhada, que ele ainda fala mais umas coisas interessantes. É muito fácil você colocar a porra do miserável com mais condição, mandando a classe média pagar a conta. Cadê os bancos pagando a conta? Cadê os grandes milionários pagando a conta? O que o PT fez foi destruir a classe média. Ok, aqui eu vejo uma pequena fagulha realmente de socialismo no pensamento genuíno do Felipe Neto. Porque ele fala, né, que os ricos e os bancos é que tem que pagar a conta. Eu não sei se nesse ponto ele estava falando isso porque ele acha que os ricos e os bancos deveriam pagar a conta, ou se ele fala isso porque ele sabe que esse era o discurso do próprio PT, né, o discurso socialista, basicamente, de Robin Hood, de tirar dos ricos e dar para os pobres, e que ele sabia também que, na verdade, quem mais ganhou dinheiro ao longo dos governos petistas foram os bancos e vários milionários que encheram realmente seus bolsos graças ao petismo. O que seria também uma crítica direta ao modus operandi petista, que, como ele disse antes, não está realmente tirando dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Ele está tirando dinheiro de quem é classe média para dar um pouco para os pobres e empurrar a classe média para baixo, erguendo um pouco os miseráveis para cima e fazendo todo mundo parecer mais ou menos nivelado. Enquanto os bancos, os políticos, grandes empreiteiras, enfim, quem mais for conveniente, vai encher o bolso com tudo que tiver realmente de grosso, de substancial, sendo angariado pelo governo. Enfim, vamos prosseguir aqui. Para poder levar um pouquinho a classe da miséria, o que é ótimo, beleza, levou a classe da miséria, parabéns, PT. Isso vocês souberam fazer, só que a troco de quê? Quem vocês fuderam no processo? O microempreendedor, a classe média do Brasil. E é engraçado porque o próprio PT fala publicamente: nós odiamos a classe média, porque foi uma integrante deste partido de merda que falou isso e o Lula atrás ficou rindo, esse filho da puta. A única coisa que eu posso dizer é que as minhas esperanças nesse momento estão depositadas nas investigações da corrupção, nas investigações da Lava Jato. A minha esperança é de ver Lula, Dilma e toda a corja de safado atrás das grades, para que isso possa mandar um aviso para os que vêm por aí, um recado de que esse país cansou de corrupção. E é isso, esse foi o trecho que eu assisti, e aqui vocês podem ver claramente a opinião do Felipe Neto sobre a Lava Jato e sobre corrupção, e como ele queria sim ver Lula, Dilma e todos os corruptos atrás das grades, mas aparentemente isso mudou. E mudou por quê? Mudou por causa da reportagem do The Intercept, que mostrou que o Moro estava também interessado em colocar corruptos atrás das grades, sendo que não teve realmente nada de ilícito no comportamento do Moro. Eles procuraram, investigaram, vasculharam de forma criminosa com hackers, e tudo que eles encontraram foi um juiz determinado e interessado em colocar bandidos corruptos atrás das grades. Mas isso foi suficiente para o Felipe Neto mudar completamente a sua opinião e achar que não, que a corrupção deve sim ficar impune, que não é certo prender o Lula dessa forma. Pelo amor de Deus, vocês acreditam nisso? Ele só tá falando, ele só tá jogando pro público que ele cultivou ao longo desses últimos anos. Um público progressista, um público petista, um público socialista, um público que acredita nessas merdas que o próprio Felipe Neto não acredita. Nunca acreditou. Ele apenas finge que sim, porque esse é o caminho mais fácil, é o público mais fácil. Porque quando você aponta, por exemplo, uma das inúmeras contradições do movimento feminista, você automaticamente é taxado de machista, não importa que você tenha todos os números, todos os argumentos, todos os fatos e dados e estudos a seu favor, não importa. Eles não vão olhar para isso, eles não querem argumentos, eles querem apenas aquele discurso simples, fácil e demagogo que diz: não, mas as mulheres merecem direitos iguais, elas merecem, sabe, ser tratadas com respeito. É claro, esse é o discurso fácil, você não está apresentando nada. E ao mesmo tempo dizer que o feminismo é contraditório não é o mesmo que dizer que mulheres não merecem ser respeitadas, que elas não merecem os mesmos direitos dos homens, de forma alguma. Acontece que o Felipe Neto cansou de ser o saco de pancada desses progressistas que chamavam ele de machista, de racista, de preconceituoso, homofóbico, todas essas coisas, quando ele apresentava suas opiniões reais, quando ele se posicionava muito mais como um conservador na internet. Ele sempre trabalhou muito para convencer essas pessoas de que não, peraí, eu não sou
sou racista, eu não sou homofóbico, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, parem de falar essas coisas de mim. Eu acompanhei o Felipe Neto no começo, ficava muito claro esse desejo dele, inclusive quando ele falava que não, aquilo lá é só um personagem, aquilo lá não sou eu de verdade, quando as pessoas me conhecem, elas veem que eu sou um cara legal, que eu sou muito diferente. Quando alguém me conhece pessoalmente, ele fala, nossa, como você é diferente dos vídeos, como você é uma pessoa boa. Ele sempre fez questão de falar isso, tentar deixar bastante claro, porque ele não queria esse rótulo que os progressistas colocavam em cima dele, assim como colocam em cima de qualquer pessoa que fala o óbvio e que usa os fatos para embasar as suas opiniões. E aí o que ele decidiu? Bom, se eu não posso vencê-los, então vou me juntar a eles. E a partir daí ele começou a virar o feministinha, começou a virar o progressistazinho, começou a virar o socialistazinho, mesmo sendo capitalista pra um caramba. Mas tudo bem, porque nesse meio ninguém tá nem aí pra coerência, ou seja, perfeito. O Felipe Neto não precisa ser inteligente, não precisa ser íntegro, não precisa fazer sentido. Ele não faz sentido. Ele só precisa jogar os discursos prontos e enlatados, o que é muito fácil pra qualquer um que tem um mínimo de estudo, porque eu tenho certeza que ele sempre soube quais eram esses discursos. As medidas populistas pra ganhar fama, dinheiro, voto e poder. E aí, ao invés de criticar essas medidas e continuar expondo como elas são imorais, ele fez o contrário. Ele começou a praticá-las. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Pode ser que o Felipe Neto tenha tido acesso a fontes privilegiadas, informações privilegiadas que fizeram ele perceber como realmente o socialismo e o progressismo funcionam e são realmente muito bons, muito saudáveis para a humanidade? Talvez. Mas eu não consigo acreditar, até porque ele próprio nunca mostrou isso. Ele nunca compartilhou com a gente essas fontes, porque toda vez que ele vai defender essas pautas, essas ideias, ele faz da mesma forma estúpida que todas as outras pessoas também fazem. E eu acho sim muito difícil de acreditar que ele se convenceu por essa estupidez, sendo que ele já sabia como funcionava. Mas tudo bem, você pode achar que, de fato, ele mudou de opinião, que ele não é um grande hipócrita vendido que deixou de lado os seus valores, os seus princípios e a sua moral, simplesmente porque ele queria ser visto como uma pessoa boa que luta pelas minorias e pelos mais necessitados, enquanto aproveita todo o dinheiro, fama e sucesso que o populismo pode lhe oferecer. Hoje, esse mesmo cara que era totalmente contra a corrupção, que sabia que o Lula era um grande bandido que deveria mofar atrás das grades, assim como todo o resto do PT, aquela quadrilha, hoje esse cara defende que não, que o Lula deve sim ficar impune, porque não é correto ter um juiz que estava interessado em punir a corrupção trabalhando no caso dele, mesmo sabendo. Vocês acham que o Felipe Neto não sabe que o Lula foi julgado por vários outros juízes nas outras duas instâncias? É claro que ele sabe disso. Ele não vai falar porque ele justamente não quer comprar briga com essas pessoas. Ele foi derrotado por elas. Ele se entregou pra elas porque elas deram pra ele exatamente o que ele queria. Elogios, massageadas no ego, seguidores, dinheiro, sucesso e tudo aquilo que é o que o progressismo te oferece mesmo. Ao menos como figura pública, como influenciador, como alguém que já tem algum status pra conseguir sugar e extrair até a última gota dos miseráveis, das minorias que eles juram defender. O Felipe Neto sabe que tudo que ele tá fazendo é capitalizar em cima das mulheres, dos negros e dos LGBTs que ele fala que ele defende. Ele apenas não se importa. É só isso. E novamente, para encerrar, eu quero deixar claro que sim, essa é a minha opinião. Eu não sei se é verdade, eu apenas leio dessa forma esse cenário e acredito que seja assim. Eu posso estar errado. Não acho que estou, mas posso estar. Tem que deixar essa possibilidade aberta. E de qualquer forma, como vocês viram ao longo desse vídeo, na minha opinião, esse Felipe Neto que a gente vê aí falando merda todo dia, nem é o Felipe Neto de verdade. O Felipe Neto de verdade é aquele Felipe Neto lá de trás que apenas se vendeu. Apenas, né? Então, na verdade, cara, eu meio que concordo sim com o Felipe Neto. Eu tô aqui pra falar o que ele realmente pensa, mas que não tem coragem pra defender. Então, o título desse vídeo continua sendo completamente coerente até o final, né? Porque a gente precisa sim concordar com o Felipe Neto. Mas o Felipe Neto de verdade, não essa máscara, essa fachada que ele usa para conseguir seguidores, dinheiro, fama e sucesso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês concordam ou não com o Felipe Neto no fim das contas. E também digam se vocês acreditam mesmo que o cara mudou de opinião ou se ele é apenas um grande vendido. Porque se vocês acreditam mesmo que ele mudou de opinião, eu fico até curioso para saber a explicação de vocês sobre como isso seria possível, assim, mudar tão radicalmente e começar a colocar em prática tudo que ele criticava por saber que era uma forma fácil de chegar ao poder e conseguir dinheiro, vendo que o resultado obtido por ele e pelo irmão dele foi justamente esse, conseguir dinheiro e atenção, exatamente como ele disse que seria enquanto criticava. É isso, muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Vou deixar um trechinho de uma música política minha agora ali no final, olha o link ali embaixo na descrição, se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa de sempre, beleza? Valeu, até mais. Não querem escutar